Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então ainda sobre o assunto escravidão e igreja, né? Então, um assunto que foi colocado foi a questão da escravidão, que a igreja, é um comentário que foi no grupo, né, no YouTube, que na verdade a igreja ela nunca foi a favor da escravidão, ela nunca se posicionou a favor dela, sempre foi contra a escravidão a igreja, sempre se manifestou contra. E na verdade não é isso que historicamente a gente observa. O principal argumento na prática, né, é você ver como as coisas funcionavam na prática. Um principal argumento é de que os conventos, mosteiros, no Brasil, estou falando no Brasil, né, eles tinham escravos, né? Então, próprios membros da igreja, padres, bispos, clérigos, era muito comum ter escravos. Então, se a escravidão fosse uma coisa, fosse um procedimento rejeitado categoricamente pela igreja, ora, os membros do clero não teriam escravos, né? E, no entanto, tinham. Por quê? Porque não havia uma rejeição assim categórica a isso. Os documentos da igreja eram ambíguos, eles não condenavam a escravidão de uma maneira clara, né? Essa condenação clara da escravidão veio num documento aqui que é apontado pelo Laurentino Gomes, né, que foi a bula In Plurimus de 1888, que chegou no Brasil após a assinatura da Lei Áurea. Aí esse documento sim está claramente condenando a escravidão, mas aí essa condenação clara e objetiva veio quando a Lei Áurea já estava assinada, né? Durante o período não houve essa condenação e na prática esses religiosos, Companhia de Jesus, mantinham escravos. Da onde vem essa informação? Bom, estou pegando aqui esse livro, Bicentenário da Restauração da Companhia de Jesus, um livro da Edições Loyola, publicado aí em 2014, tá? Então, isso foi em comemoração ao bicentenário da restauração da Companhia de Jesus, que foi de 1814, foi restaurada, né? E isso aqui é da época de 2014 e foi de 1814, então são os 200 anos. Tem um capítulo que ele vai falar sobre os bens da Companhia de Jesus, da Márcia Amantino. Entre esses bens, ela vai destacar escravos, né? Então, vai falar aqui na página 209. Analisando os dados fornecidos pelos jesuítas, dados extraídos dos arquivos das próprias congregações dos jesuítas, enviados aos superiores em Roma, percebe-se que o número de cativos cresceu ao longo do século XVIII no estado do Brasil. Cativo é o mesmo que a gente daria para escravo, tá? O somatório dos escravos nas capitanias de São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, para o ano de 1701, demonstrava que a ordem, tá, da Companhia de Jesus possuía 2.888 escravos. Em 1707, 6 anos depois, eram 2.052. Houve uma queda. Pernambuco teve uma acentuada queda em seus números, puxando o resultado final para baixo. Em 1736, já são 3.553 escravos. Aumentou. E 2 anos depois, esse número subiu para 5.460, apresentando uma queda em 1743 e fechando esse ano com 4.863 escravos. O último relatório enviado pelos religiosos foi referente ao ano de 1757. 1759 foi, né, fechado, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Depois eles foram restaurados em 1814, né? Mas ficou essa interrupção. Naquele momento, 1757, a ordem possuía nas diferentes capitanias que compõem o Estado do Brasil um total de
5.933 escravos. Dados da própria igreja. Os dados são da própria igreja. Tá? 5.933 escravos. Então você tem a Fazenda Santa Cruz, por exemplo, em 1759, aparece com 1.016 escravos. E aí o engenho de São Cristóvão, engenho novo, engenho velho, Fazenda Campos Novos, Fazenda Papucaia, tudo isso são engenhos de jesuítas, na capitania do Rio de Janeiro. E a Fazenda Macaé. Tá? Utilizando os dados fornecidos pelos jesuítas acerca da capitania do Rio de Janeiro, dos anos 1743 e 1754, e os inventários dos sequestros dos bens inacianos dessa mesma capitania, datada de 1759, é possível identificar a seguinte relação. E aí vem os dados. Tá? O equilíbrio sexual entre cativos nos inacianos, quer dizer, você veja que inclusive tem a discriminação entre homens e mulheres aqui. Por exemplo, Fazenda Santa Cruz, 50% era masculino e o restante feminino. E entre as outras mantém aí. No total ficou meio, 49,9,5% de masculino e o restante feminino. Meio a meio. Né? O equilíbrio sexual entre os cativos e inacianos propiciava a formação de famílias e uma acentuada estabilidade na escravaria, mantida principalmente pelo sacramento do matrimônio. Para a América Portuguesa, os relatos conselheiros de Bence e Antonil já são bem conhecidos e apontam para o fato de que formar famílias cativas era um dos deveres morais e religiosos dos bons senhores. Os cativos não deveriam viver em pecado e os senhores não poderiam ser cúmplices em suas mancebias, e muito menos impedir os enlaces. Esses casamentos e a consequente formação de numerosas famílias propiciaram a formação de uma mão de obra bastante significativa para os inacianos, a ponto deles não precisarem recorrer ao tráfico negreiro para repor suas necessidades de trabalhadores. No momento da realização dos inventários de seus bens, praticamente não foram identificados escravos africanos no interior de suas escravarias. Isso aqui no 1759, né? A maioria era de pessoas nascidas na própria fazenda e mestiças. Logo, pode-se afirmar que, pelo menos na capitania do Rio de Janeiro, os padres inacianos mantiveram uma numerosa escravaria formada a partir da reprodução interna de seus membros e com uma acentuada mestiçagem. Concluindo, pode-se constatar que não apenas os religiosos da Companhia de Jesus possuíam um método de administrar sua mão de obra baseado nos princípios cristãos de cativeiro, mas que também aproveitavam o sacramento do matrimônio como forma de manter sua escravaria em níveis satisfatórios. Dessa maneira, não precisavam quase nunca de recorrer ao tráfico, ao mercado atlântico de escravos. O resultado óbvio desse tipo de formação de escravaria foi o incremento dos nascimentos de escravos mestiços. Então, isso é uma característica que diferenciava o escravo desses engenhos dos jesuítas dos demais engenhos, onde essa taxa de reprodução era bem menor. Tá? Mas que haviam escravos entre ordens religiosas, entre próprios membros do clero, isso é afirmado, né, pelos próprios documentos da própria igreja. Então, é isso. Muito obrigado, então.